Keynesianismo. Chegou a hora de falar sobre isso aqui no canal. Um vídeo que eu estou querendo trazer faz muito tempo e chegou a hora. Vamos falar sobre Keynes nesse canal. Como diz o Paulo Gala, que é um economista que eu acompanho bastante, é uma autoridade no assunto, principalmente sobre Keynes, né? No canal do YouTube dele, até recomendo. Tem diversos vídeos, acho que eu assisti uns 12 mais ou menos a respeito de Keynes. Tentei ler o livro que o Keynes escreveu, bem complexo, muito complexo, porque ele escreveu para economistas, ele não escreveu para iniciantes, tá? É isso que eu vou tratar também aqui deste assunto, que é o livro, né, a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, que foi lançado em 1936. Um livro importantíssimo. E como o próprio Paulo Gala disse, né, basta dar uma crise financeira que Keynes ressurge. Eles ressuscitam o Keynes, até liberal vira keynesianista. Né, basta dar uma crise, lá vem Keynes de novo. E você vai entender por que ao longo desse vídeo. Tanto é que, como o próprio Paulo Gala, que eu estou mencionando aqui, ele falou muito bem, que esse conceito de macroeconomia não foi Keynes que disse, tá? Não está no livro de Keynes, porque tudo era visto como microeconomia. E era tratado assim, mas a partir do momento que surgiu a crise de 29, e o Keynes foi um grande crítico desta crise e propôs soluções, até mesmo que salvou os Estados Unidos, que influenciou até mesmo a Alemanha, na época do Hitler, lá não foi só Feder não, teve uma grande influência de Keynes, para quem não sabe, lá na Alemanha. O Japão mesmo, hoje, ele pratica uma política bem keynesianista. Então, assim, como eu posso dizer? Como que ele viu essa maneira dessa crise de uma maneira macro? A terminologia de macroeconomia, segundo muitos economistas, vem a partir desse livro do Keynes que eu acabei de citar, que é um dos livros mais importantes, que foi lançado ali, né, em 1936, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que revolucionou o cenário econômico até hoje, né? E como eu disse, basta vir uma crise, ressuscite Keynes. Então muitos economistas falam isso, né? Esse adjetivo, né, que surgiu de macroeconomia, esse nome macroeconomia, vem a partir aí dos escritos do Keynes. O keynesianismo, ou a escola de Keynes, é uma política econômica que defende que o Estado seja atuante nas causas contra o desemprego, um agente ativo contra a recessão. Não que o Keynes era um cara assim protecionista, não que ele fosse um cara estatizante de fato, não era isso. Ele gostava muito dessa ideia de parceria entre público e privado. Eu já vou falar a respeito disso, né? Então, o que acontece? Ele era um grande financista. Ele morreu multimilionário. Ele morreu com uma fortuna imensurável. Ele sabia investir em ações. Ele gostava do mercado financeiro. Então, ele era um capitalista, tá? Só que ele não era liberal. Ele sabia que o Estado tinha que intervir, de certa maneira, principalmente nessa crise desenfreada de 1999 que estava acabando com o mundo praticamente. Tá? Que deu essa crise foi praticamente mundial, que foi o que salvou os Estados Unidos na crise de 29. Não só os Estados Unidos, mas países também que adotaram essa política de parceria entre o Estado e o que é público e privado, né? Gerando empregos. Que é um grande exemplo, como eu disse, que a Alemanha se influenciou em Keynes, foi a criação do Fusca, por exemplo, lá na década de 30, lá, né, depois de 33, que Hitler assumiu, né, e tudo mais, com a criação do Fusca, que era uma parceria do Estado com a Volkswagen, né, uma iniciativa privada. Isso é keynesianismo, tá? Isso foi influência total de Keynes para gerar carros populares para a Alemanha. Obviamente que o Keynes tem uma influência que veio contrapor as suas ideias, na verdade, né? Foi uma influência que ele teve no mundo tão grande que surgiu o neoliberalismo para contrapor as ideias de Keynes. Então essa ideia de neoliberalismo veio exatamente para isso, né? Que já não era mais um liberalismo, né? Principalmente a escola austríaca, que eu vou fazer um vídeo a respeito especificamente só da escola austríaca, que vem adotando, né? Que adotou e fala que a culpa das desgraças do mundo é culpa do Keynes. Os neoliberais adoram dizer esta falácia, né? Que tem ali como seus gurus intelectuais economistas, como o Mises,
o Friedman, o Hayek, né, o Friedrich Hayek, são assim os prepulsores do neoliberalismo, né? Não que eles tenham usado essa nomenclatura, mas eu vi um artigo que o próprio Instituto Mises já está usando o nome neoliberalismo. Tá? Então esse negócio de neoliberalismo não existe na cabeça de quem não estuda, né? Porque todo mundo sabe, qualquer idiota, na verdade, consegue entender que existe o neoliberalismo a partir do momento que ele vê que há diferenças gritantes entre o liberalismo clássico e o liberalismo privatizante aqui, né? Do século XXI, digamos assim, ou do final do século XX também, né? Então, assim, o Keynes ele conseguiu esses inimigos aí, os neoliberais, né? Surgiu, enfim, o neoliberalismo para contrapor as ideias de Keynes e culpar o Keynes de toda a desgraça que há no mundo, sendo que são eles mesmos a própria desgraça. Lembrando que no começo do século XX ainda existia aquela economia clássica. Era economia bem liberal, chamada de laissez-faire. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ele diz que não o mercado, a economia em si, diante de uma crise, ela se autossustenta. Ela se regulariza, digamos assim, vai. Ela se recupera sozinha. Mas o Keynes era contra isso, né? O Keynes, que foi um grande divisor de águas a partir desse pensamento político-econômico. E uma coisa que intrigava demais o Keynes era porque os trabalhadores continuavam perdendo os seus empregos em meio a uma crise, por mais que aceitassem salários miseráveis, muito mais baixos para continuar trabalhando, e ainda assim perdiam os empregos, né? Ele não conseguia entender isso. Então ele foi estudar a fundo de como pode resolver essa situação de desemprego. Ele conseguiu resolver muito isso nos Estados Unidos e em vários outros países desenvolvidos. E também porque gera muita inflação, né? O desemprego avançando, salários caindo, pessoas, né, totalmente desesperadas e os preços dos produtos aumentando imensuravelmente, causando inflação no país. Então veio Keynes com as suas ideias dizendo que o governo deveria ter mais gastos para gerar mais empregos no meio de uma crise, que deixou todo mundo de cabelo em pé, mas que resolveu, né? A gente sabe que resolveu a crise. Então, assim, ele disse que o Estado deveria investir nessa parceria de público-privado, gerar mais empregos, investir na crise, por incrível que pareça. Era totalmente na contramão do sistema na época. E foi o que salvou as economias dos países desenvolvidos. Quer saber sobre as ideias, por exemplo, de concurso público? Totalmente keynesianista. Ou seja, o Estado garantindo o emprego, não pode mandar embora. Está entendendo? Então, essa ideia de concurso público é keynesianista, total. Total. Você gosta de concurso público? O liberal diz que não, mas adora prestar, né? Concurso público. Pois é, ideias de Keynes, parceria entre público e privado e geração de emprego através do governo, dando estabilidade para o trabalhador. Já ouviu o Bautista Vidal falar sobre pleno emprego, quando ele estava junto com o Dr. Enéas fazendo uma palestra? Eu me lembro muito bem desse vídeo. E essa ideia de pleno emprego também é um conceito trazido por Keynes. Tanto é que nesta época da crise de 29, os Estados Unidos estavam adotando aquela política New Deal, já ouviu falar? Onde ele fazia mais gastos públicos para manter emprego das pessoas. E até mesmo no modelo microeconômico, né, daquele lance de oferta e demanda, né? Quanto menos produtos tem muita procura, vai o preço lá em cima e às vezes o que acontece? Há muita demanda, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, de maçãs, faz de conta. E o pessoal comprou muita maçã e está tendo, entendeu? Muito pedido de maçã, então os produtores estão investindo em macieiras, etc. Então o povo vai comprando. Só que tem uma hora que o povo já tem muito disso, porque está barato, tem bastante produção e etc. Então o povo para de comprar e aumenta os estoques nos mercados e produtos perecíveis acabam até mesmo entrando em muitas ofertas por conta de que pode estragar, né? E por outro lado, se tem também há muita demanda para pouco produto, que faz com que o produto suba o preço lá em cima, né? Porque é muita gente procurando um produto que está extinto.
Então, assim, o Keynes ele também traz muitas fórmulas que resolvem esse problema dessa microeconomia, porque é micro, né? Dessa parte. Também dá para trazer para a macroeconomia isso, com certeza, mas isso envolve outras camadas econômicas, é um assunto bem complexo, tá? Mas a fórmula de Keynes você também consegue achar no Google facilmente, tá? E tem sites que simplificou bem para ensinar essa fórmula do Keynes, né? Que não é o objetivo desse canal, é só trazer a respeito do Keynes aqui. E também para saber se vale a pena ou não trazer esse pensamento para o meio nacionalista e etc, que eu já vou tocar nesse assunto. Isso tudo os keynesianistas chamam de efeito multiplicador. Só você dar uma olhada aí no Google, você vai achar bastante material, bastante coisa a respeito do tema. Lembrando que essas ideias do Keynes, ela se alastrou muito, né, nessas criações de estatais, nessa criação de concursos públicos, de emprego que garanta, né, para o cidadão dos países, principalmente aqui no Brasil também, né, abriu muitos concursos públicos. Getúlio Vargas investiu em várias estatais e poderosíssimas, como a Petrobras, por exemplo, né, e temos aí N exemplos de estatais aí que o Brasil tem, e que os neoliberais querem privatizar a todo custo, né? E isso foi principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Bateu a Segunda Guerra Mundial, passou a Segunda Guerra Mundial, começa o pensamento keynesiano a alastrar no mundo e fazer com que os países se desenvolvam mais ainda e as pessoas tenham mais condição de emprego. Os neoliberais adoram dizer que o Keynes, as medidas de Keynes, causam endividamento público, né? Então esse é o argumento neoliberal. Porque Keynes faz com que a dívida pública aumenta consideravelmente. Mas eu pergunto para você, qual país não tem dívida pública? Dá uma olhada no ranking dos países que mais têm dívida pública. Você acha que é o Brasil? Está por fora. Dá uma olhada na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Dá uma olhada na dívida que esses países têm. E como eles conseguem se desenvolver, não é verdade? Será que a culpa é da dívida pública? Será? Eu tenho certeza que não. Porque se fosse assim, os Estados Unidos seria um Haiti. Seria uma Jamaica. E não é, né? Dá uma olhada na dívida pública dos Estados Unidos. Então isso não é argumento que se preze. Você quer saber o quanto que a Alemanha vai contrair? Vai contrair de dívida para 2020, 2021. Ao todo, de investimento, 358 bilhões de dólares em dívida. Será que a Alemanha vai virar um país subdesenvolvido por causa disso? Eu tenho certeza que não. Aí você vai me perguntar, mas Fabinho, será que a gente pode adotar as medidas de Keynes então para o Brasil? Com certeza, porque está atrelado, né, ao nacionalismo, né? Essa parceria de público-privado, a criação de estatais, a criação de concurso público, isso tudo são ideias de Keynes. Então, assim, com certeza, o Keynes tem uma grande influência no que é nacionalista. Influenciou até mesmo a Alemanha nazista, que era nacionalista, né? Tudo bem que tem os seus defeitos e etc, né? Ao qual eu discordo, né? Tem aqui um vídeo que eu gravei sobre os nacionalismos, postei há pouco tempo aqui, né? Na verdade eu repostei que eu tinha retirado do ar. Dá uma olhada lá se você não viu, o que eu penso dos nacionalismos estrangeiros, etc, né? Então, com certeza, só que assim, não é uma economia puramente keynesiana que dá pra gente trazer, porque a gente não está nos Estados Unidos. O Brasil, a economia é totalmente diferente, uma economia mais agrícola, é uma economia de recursos naturais. Então, assim, tem muita gente que quer colocar FEDER aqui, né? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, estou pensando em fazer, sobre aquele lance de trabalho lastreado, de moeda lastreada no trabalho, etc, né? E o FEDER, ele teve uma boa influência, assim, do Keynes, só que ele queria abolir os juros, o Keynes queria deixar o mais baixo possível, né? Mas, enfim, dá para trazer esse keynesianismo para cá. Aliás, ele é trazido para tudo que é país, quando se trata de um governo atuante na economia. Só que, obviamente, dá para a gente trazer conceitos do Keynes atrelado aos nossos recursos naturais e nossas estratégias, né? Mas é aquela, né, galera? Eu acredito que o Dr. Enéas ele já fez esse trabalho, já adaptou certinho. Então, por isso que eu prefiro ficar com os projetos nacionais do Dr. Enéas. Porque o Dr. Enéas ele conhecia a economia alemã, como Hitler levantou, porque ele mesmo disse, né, em vídeo que
que as únicas coisas que ele admira no Hitler é que ele levantou o nacionalismo alemão e a economia alemã. Só isso que ele falou que admira. Então, se ele falou que admira isso, é porque ele conhece. E ele conseguiu externar isso e trazer para os projetos nacionais o que ele tinha visto de bom ali, colocando ali as pautas nacionais. E da mesma forma, o Keynes, que com certeza o Dr. Enéas conhecia, né? Tinha contato com muitos economistas também, e autoridades no ramo, que também conheciam o Keynes, né? Porque não tem como o cara ser economista e não estudar Keynes. Isso é impossível. E o Dr. Enéas, eu acredito que ele sintetizou bem isso e já colocou nos projetos nacionais. Então, sabe, ficar trazendo mais coisas de fora eu acho besteira, tá? Dá pra gente tirar lições de coisas? Dá pra tirar lições de coisas, de modelos de fora ou de coisas que deram certo. Mas eu acredito que o Dr. Enéas já fez esse trabalho pra gente. Como, por exemplo, no Japão. No Japão, se você analisar a economia do Japão, é uma economia totalmente voltada para o Keynes, para as ideias de Keynes também. Então, assim, o Keynes ele está em toda parte. Tá? Ele está em toda parte porque foi ele que revolucionou essa área de atuação do Estado, de mais atuação do Estado na economia, freando o liberalismo aí, né, e o neoliberalismo. Lembrando que Keynes também era um reformista, ele queria reformar o capitalismo. Então esse negócio de que Keynes era socialista e coisa do tipo que neoliberal fala é mentira. Ele era capitalista, como eu já disse, um grande financista que investia em ações, que investia em moeda, que investia em um monte de coisa, tá? Ele morreu arquimilionário, muito milionário, deixou uma fortuna imensurável, que ele era um capitalista amor. Então quem fala que ele é um esquerdista, um estatista, um comunista, calma aí, não é bem assim, tá? Só que ele também fazia essas críticas pro capitalismo. Ele queria reformular o capitalismo para funcionar de uma maneira melhor. Então, assim, ele é capitalista, mas ele não pratica esse capitalismo selvagem neoliberal, imperialista também. O Keynes era contra isso. E um ponto muito importante de Keynes, para finalizar o vídeo aqui, que já está bem grande, é o lance dos juros. Tá? Que assim como Federer, como eu já disse, ele queria abolir os juros, o Keynes lutou muito contra as taxas de juros. Então a gente vê mais uma vez o keynesianismo ali influenciando até mesmo o Dr. Enéas. O Dr. Enéas tem críticas ferrenhas e tem no projeto nacionais, né, modelos para deixar muito mais justo as taxas de juros, mexer nas taxas de juros. Então isso já era uma ideia de Keynes, tá? Que influenciou o Federer, que já queria abolir totalmente as taxas de juros, né? Não que ele estivesse errado, mas também eu vejo que é algo que não é muito possível de se fazer hoje em dia. Tá mais para Keynes, uma realidade voltada mais para Keynes mesmo. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo sobre o Keynes. Se você quiser se aprofundar mais, você vai ter que ler Keynes, e já digo que não é fácil, tá? O Paulo Gala ele recomenda que ele é de trás para frente, mas aí ele explica certinho, tem nos vídeos dele aqui, recomendo que você assista. Ele sintetiza muito bem a questão do keynesianismo e como que ele é mal visto e algumas falácias. Então recomendo para complementar este vídeo. E cara, tenta ler o Keynes. Se você entende de economia, beleza. Mas se você não entende de economia, cara, já adianto que não vai ser de bom proveito para você, porque ele escreveu para economistas. É isso. Até o próximo vídeo.